Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de Efésios, capítulo de número 3. E o estudo de hoje denomina-se O Amor que Excede todo Conhecimento. Quero te convidar a me acompanhar nos versículos do 1 ao versículo 21 do capítulo 3 do livro de Efésios, que nos diz o seguinte: Por esta razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Deus. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Mais um texto fantástico do apóstolo Paulo. Estamos aí no terceiro capítulo desse livro de Efésios, um livro muito profundo, um livro de muito ensinamento, de muita devoção a Cristo, ao seu sacrifício, à grandeza de Deus, à grandeza do amor de Deus. Então, se você ainda não ouviu os capítulos 1 e 2 desse livro de Efésios, eu peço que ouça antes de vir para o capítulo 3, pois é uma carta contínua, são capítulos que se completam, então é importante fazer essa leitura, né, e ouvir esse estudo bíblico de acordo com a sua ordem correta. Mas, fazendo um breve resumo, capítulos 1 e 2 do livro de Efésios, Paulo, ele vem engrandecendo a Deus, o seu sacrifício, ali principalmente no capítulo 2, ele consegue explanar para os irmãos de Éfeso a importância da fé, de acreditar no sacrifício de Jesus e como isso afetou a vida de toda a humanidade, pois se não fosse Cristo, ninguém poderia ser salvo por conta própria, para que ninguém se glorie disso, pois somente Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o mérito da salvação, do projeto, do plano da salvação. Tudo isso vem de Deus, é para Deus, e nada poderia ser feito sem o intermédio dele, entregando o seu próprio filho. E aqui no capítulo 3, Paulo, ele fala um pouco sobre esse mistério de Deus, esse mistério que é a revelação de Deus através da vida de Cristo. Então, esse mistério que ele vai dizendo aqui para a gente é justamente
ele mesmo descer do céu em forma de Jesus para poder se entregar por cada um de nós. E Paulo, então, nesses primeiros versículos, vai se apresentando novamente, né, informando que apesar de ser o menor dos menores, dos apóstolos, dos servos de Deus, foi escolhido para levar o evangelho para os gentios. Caso você não saiba, não vamos entrar muito nesse assunto, mas a princípio Jesus veio para os judeus, então veio para um povo específico. E a Bíblia vai dizer então que os fariseus, saduceus, que eram os religiosos daquela época, eles não aceitaram, rejeitaram esse novo ensino, esse evangelho que trazia o amor, esse evangelho que quebrava protocolos, quebrava paradigmas, que quebrava tradições religiosas que muitas vezes afastavam as pessoas de Deus. Cristo veio trazendo uma nova filosofia, uma nova forma de apresentar a vida com Deus, e aqueles homens então se ofenderam e você conhece a história. No final, conspiraram ali para que Jesus morresse por conta disso, mas o que eles não sabiam é que Jesus é o próprio Deus, é eterno, então ressuscitou no terceiro dia e vive para sempre. Então, quando os judeus rejeitam esse Jesus, esse Cristo que veio à Terra, Deus então decide, permite que os gentios, ou seja, os povos aos arredores também tivessem essa oportunidade. A princípio, os apóstolos tiveram uma certa resistência em pregar aos gentios, tanto que Paulo, a gente já estudou sobre isso lá em Gálatas, Paulo dá uma dura no apóstolo Pedro, porque para Pedro ainda não era tão fácil assim agir diretamente com os gentios como eles agiam com os judeus. E Paulo foi então incumbido de levar, de espalhar o evangelho, tanto que essa igreja aqui em Éfeso era um povo gentil, e Paulo então criou a igreja também, que nós já estudamos lá na Galácia também, eram povos gentios, e Paulo foi escolhido, foi o grande missionário que deu a volta ao mundo, ministrando o evangelho, abrindo igrejas e sendo aí como um pai espiritual para muitos e muitos servos de Deus. Então ele vai dizendo isso, né, que ele recebeu esse poder, e é interessante que no versículo 10 ele vai falar: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, a multiforme sabedoria de Deus. Então ele vai novamente exaltando a Deus e mostrando que Deus é muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então o povo já reverenciava a Deus, já exaltava a Deus, e Paulo vem e mostra: olha, ele ainda é muito mais, ele pode fazer muito mais. Então nós precisamos ter essa consciência de que Deus é poderoso, mas é muito além da nossa compreensão. Deus, ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que a gente consegue imaginar. E ele vai dizer isso lá no versículo 20: aquele que é capaz de fazer. Então Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu posso interpretar esse poder de Deus que atua em nós, que é a nossa fé, porque a Bíblia vai dizer que até a nossa fé é dom de Deus, vem de Deus, não vem de nós mesmos. Então, só para a gente acreditar nele também precisa vir dele. E então eu compreendo que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, ou seja, muito além daquilo que nós acreditamos. Alcançar, ele pode fazer muito mais, por meio do seu poder que atua em nós. Então é a nossa fé em Deus, e principalmente no sacrifício de Cristo, que vai nos fazer alcançar muito além daquilo que nós pedimos a Ele ou pensamos. Até porque nós podemos fazer um paralelo lá no Sermão do Monte, quando o próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, perdão, ele vai dizer: é, o próprio Deus já sabe tudo o que você vai pedir antes mesmo de você orar. Então ele já conhece, ele já sabe exatamente aquilo que você precisa. E ele é tão bom que ele faz ainda mais. Porém, precisa ser feito através da nossa fé, somente a nossa fé que vai mover a mão de Deus em nosso favor. E prosseguindo para a gente finalizar, ele vai dizer
aqui no versículo 16, eu oro para que todas as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, novamente, ele vai dizer, olha, Cristo vai habitar no coração de vocês, ele não vai invadir, ele não vai entrar de uma vez, mas se você tiver fé, é a porta que você está abrindo do seu próprio coração para que Cristo entre, para que Cristo viva dentro de você. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então vamos entender essa linha aqui. Ele informa que nós precisamos ter fé para que Cristo habite dentro de nós. E ele diz, e eu oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, ou seja, que a base do relacionamento de você com qualquer outra pessoa seja o amor, assim vocês, juntamente com os demais, possam compreender a largura, comprimento, altura e profundidade. Ou seja, o que ele está querendo nos dizer aqui? Que somente o amor a Cristo através da fé, mas o amor uns aos outros é que vai nos permitir conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Como eu disse no início, o que Deus é, o que Deus faz é muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Ou seja, o amor dele é muito maior, é muito mais largo, é muito mais comprido, é muito mais alto, é muito mais profundo do que aquilo que nós já vivemos. Vale a pena buscar uma experiência a mais com Deus, porque aquilo que você conhece de Deus até hoje, o testemunho que você tem de Deus até hoje, não se compara com a grandeza dele. Então nós precisamos buscar ainda mais, querer mais intimidade, querer mais experiências com Deus, porque o amor dele vai muito além. E aqui ele finaliza no versículo 19. E através disso, conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Então, por mais que nós buscamos em conhecer, a gente nunca vai conhecer tudo de Deus, tudo de Cristo, porque excede o conhecimento, ultrapassa todo o conhecimento humano. Mas esse é um desafio para que a gente continue buscando, querendo conhecer, querendo ter mais intimidade com Deus. Mas a Bíblia diz, vocês juntamente com todos os santos. Então, essa união, esse amor uns aos outros é o que vai nos fazer conhecer ainda mais a Cristo, conhecer ainda mais o amor de Deus. Para quê? Qual o objetivo disso tudo? Como ele disse no final do versículo 19, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, você deseja ser totalmente cheio de Deus? Então, busque a Cristo, deixe Ele entrar no seu coração através da sua fé, ame os seus irmãos como a si mesmo, porque esse amor, você estando alicerçado em amor, Deus vai permitir que você conheça, consiga compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor e alcançar esse pleno conhecimento de quem Deus é e viver as maiores experiências que você poderia viver. Essa é a mensagem de Efésios, capítulo de número 3. E que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.